Então vamos lá, pessoal, começar mais uma videoaula no nosso canal, tá? Lembra que a gente já desenvolveu as funcionalidades de listar um cliente, cadastrar um cliente, né? Tá tudo funcionando. Vou mostrar para vocês, né? Que vocês viram na última aula, ó. Temos a funcionalidade de listar o cliente, né? E também se a gente bater aqui, ó, no barra novo, vai carregar o nosso formulário de cadastrar cliente, tá? Então, o nosso CRUD, né? Que é ler, criar, editar e deletar, né? Já está quase pronto. Tá faltando duas funcionalidades, que uma é editar e a última que é deletar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui logo, ó, na pasta cliente, botão direito, new file, e vamos criar logo esse template que é de editar.html. E aqui eu vou dar um comandinho aqui dentro do arquivo, HTML5, pronto. Vamos até colocar o título aqui, ó, editar cliente, certo? Vamos mudar a linguagem aqui para PTBR. Pronto, template criada. Segundo passo, vamos criar a viewer, tá? Então vamos aqui na viewer, ó, no arquivo viewer, e vamos criar a função aqui de editar cliente. Editar, underline, cliente, abre parênteses, request. Lembra que tem que colocar o def ali, né? Que é a função aqui, ó. Def. 2 pontos, enter. Aqui, além do request, né? Do request, como essas outras, ó, listar novo cliente é um request. Essa daqui nós precisamos de uma variávelzinha pk. Já te falo por que nós precisamos dela. Certo? E aí, ó, vamos aqui em cima, ó, vamos importar um método de getOr404. Esse getOr404 é o seguinte: nós vamos fazer um get, né, dos campos do nosso formulário, que está no nosso model, correto? Aqui também do nosso model, para depois nós preencher o formulário. E aí nós temos aqui um 404. Isso aqui é um erro, uma página de erro. Caso ele não achar um objeto, ele traz um erro, certo? Então já tem um método aí pronto para isso. Então eu vou criar aqui, ó, uma instância, né, que é cliente, que vai ser uma variável recebendo um get objetos 404, que eu vou colocar o nosso model aqui. E aí, ó, pk igual a pk. O que acontece aqui? pk quer dizer o quê? Ó, eu vou fazer um get no meu model, que é ó, minha tabela cliente. Dentro da coluna pk, vou pegar tudo que tiver lá através do pk, do número do... Vou pegar tudo, né? Vou fazer um get, vou pegar tudo através do número do ID do cliente, né? Que é o pk, é o ID do cliente. Fechou? Beleza. Se eu dar um print aqui, ó, vou mostrar para você como funciona o get. Se eu dar um print cliente.id, ele tem que trazer para nós o número do ID do cliente, certo? Só que se eu rodar aqui a página, não vai acontecer nada ainda, ó. Dá um enter, não acontece nada. Por quê? Porque também não tem que ser aqui. Porque tem que ter uma URL, que o número 1, que é o número da identificação do cliente, né? Por exemplo, Cristiano, número 1. Helena, aí vai ser número 2. Felipe, vai ser o número 3, né? E por aí diante. Se excluir um cliente, aquele número não vai deixar de existir, certo? Então, essa vai ser a nossa rota, ó. Número 1, ID 1 do cliente 1. Cliente, a view, cliente, certo? Só que mesmo se eu fazer isso, ele vai falar que a página não existe. Por quê? Porque eu não criei uma URL ainda, uma rota. Então é aqui em URL, que eu cliquei aqui em URL, vou aqui dar uma vírgula e vou colocar aqui, ó, editar cliente. Ctrl S para salvar, e aqui eu vou criar a rota aqui embaixo, ó. Dá um enter, path, e eu vou colocar aqui, ó, entre maior e menor, vou colocar que vai ser do tipo inteiro, o PK, o número de identificação do cliente vai ser do tipo inteiro. E aqui vai ser o nome, o editar. A gente vai complementar a rota, certo? Vírgula, deixa eu fechar aqui, deixa eu tirar um insert aqui que está atrapalhando ali, e eu vou colocar aqui a viewer, que é editar cliente, o name dela aqui. Esse name aqui é quando eu criar um botão, alguma coisa assim, um link, né? Eu tenho esse nome para colocar lá no link para redirecionar. Então eu vou colocar aqui, ó, o nome dele vai ser editar
cliente, mesmo padrão. Certo? Então eu já tenho uma rota. Então se eu for aqui agora, essa rota já existe. Ele não vai me reclamar que a rota não existe, a página não existe mais. Só que ele não conseguiu trazer aqui para nós, né, nenhum resultado do print, nem a página renderizada, ele também não conseguiu. Por quê? Porque está faltando aqui, ó, eu retornar um render, que é uma página renderizada, que seria aqui através de uma requisição. Que página vai ser? A página de editar. E aí eu não posso colocar só o nome editar aqui não, tá? Como eu mostrei para vocês lá na primeira aula. Se eu colocar só editar.html, ele não encontra. Como ela está dentro de uma pasta aqui, eu tenho que colocar essa pasta. Cliente/editar.html. Ctrl S para salvar. E agora se eu vim aqui dar um get, ó, fica olhando. Dá um enter. Quando eu dar um enter na página, ele deu um get. E aí ele já conseguiu pegar o número de identificação daquele cliente que eu estou passando aqui na rota. Ó, olha só. Certo? Isso aqui é só para você entender que quando eu abro uma página com uma funcionalidade lá dentro da view, né, uma lógica que está dentro da view, ele consegue trazer através, né, de uma página renderizada, né? Eu poderia colocar ele para apresentar aqui, né, mas a gente vai colocar daqui a pouco para você ver que nós queremos os campos. Do mesmo modo, eu posso falar que eu também quero aqui, ó, através do print, pode falar que eu quero de cliente, eu quero o nome desse cliente que está com ID 1. Cliente.nome. E aí, ó, se eu vir aqui na página dar um get, você vai ver que vai aparecer lá o nome, ó, Cristiano. Certo? Só que não é isso que a gente quer. Nós queremos trazer os campos do formulário, editar e salvar. Então, beleza. Vamos voltar aqui para Viewer. Eu vou apagar isso aqui e a gente vai executar agora a questão de editar. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma condição, né? Se todas as requisições, todas as requests com o método for igual a post, o que eu vou fazer com essas requisições? Eu vou criar uma variável chamada form, que vai receber o meu cliente form com todas as requisições que vêm com tipo post e também todas as instâncias do nosso banco cliente. Por que eu tenho que colocar essa instância aqui, esse método instância? Por quê? Porque é o seguinte, se eu deixar somente post, ele vai criar um usuário novo. E no nosso caso, nós não queremos criar um usuário novo, nós queremos trazer os dados, né, que a gente fez com o get aqui, ó, aqui em cima. Quer trazer os dados que a gente trouxe aqui com o get. Nós queremos iniciar um formulário, né, se for com requisição, e preencher com os dados do cliente, né? Quer dizer o quê? Na hora de salvar, né? Isso aqui é a lógica na hora de salvar. Se for post, ele vai salvar dessa maneira, ó. Pega os dados, né? Olha lá na instância, se for os mesmos dados, faz a atualização e salva. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu peguei isso aqui, agora eu vou fazer outra condição. Se o meu formulário for isso, se ele for válido, o que eu vou fazer com esse formulário? Eu vou salvar. Save. Pronto. Após salvar, eu vou dar um retorno, um redirect para uma página, né? Que é chamada lista cliente. Certo? Quase pronto. Então vamos lá. Se for um get, ele não vai entrar nesse if ali, ó. Se for um get, né, ele não vai entrar aqui nesse if aqui, ó. Correto? Agora, ele vai entrar nesse if aqui se for um post, se for para salvar, né? Que post é salvar. E vamos fazer outra lógica agora. Agora, se for um get, aí o que nós vamos fazer? Formulário vai receber o nosso cliente formulário com a instância cliente. Quer dizer o quê? Se der um get, vamos dizer que eu não estou salvando. Não cliquei no botão OK para salvar. Eu abri a página, né? Cliquei no link lá, editar. Ele vai abrir a página carregando todos os dados do cliente que está aqui, ó. Dado do cliente que a gente pegou aqui, ó. Beleza? Aí eu peguei esses dados do cliente, o que eu tenho que fazer? Carregar esses dados nessa template aqui, ó. Certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, os parâmetros para carregar esses dados no template, que é o nosso variável form aqui, ó.
Vai carregar o formulário com os dados do cliente. Cliquei em Get, ele vai carregar esse formulário com os dados do cliente. Aí eu fui lá e alterei no formulário. O que ele vai fazer? Ele vai salvar esses dados, né, no formulário, que vai dar um post, né? Quando você clica em OK, faz um post. Um salvar, né, no botão OK ou salvar, ele faz um post. Aí ele vai salvar lá no banco de dados essas alterações. Aqui já é para funcionar. Vamos ver se vai, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se está faltando alguma coisa. Aparentemente não está faltando. Vamos testar agora para ver. Então, quando eu dar aqui, ó, tá vendo que não carregou os dados, mas quando eu dar um Enter, não carregou ainda. Mas não carregou por quê? Porque eu não tenho aqui nada ainda no nosso formulário, nosso template, né? Então agora a gente vai carregar os dados aqui, ó. Mas está pronto, tá? Form.asp. Só que eu não posso carregar ele somente assim, eu tenho que carregar ele dentro de um form, porque eu vou salvar, né? Então tem que ser dentro de um formulário. Methods, post. Vou fazer aqui de novo aqui para não confundir, tá? Ó, primeiro de tudo, você cria aqui o formulário. Vou colocar minúsculo aqui, form. Aí você muda aqui de ação para um método. Peraí, método. E esse método vai ser do tipo post. Dá um enter aqui, entre. E agora você coloca aqui, ó, o que vai ter dentro do formulário. Abre duas chaves. E você coloca aqui, ó, form.asp. O que é esse forms aqui? Esse form é o contexto aqui, ó. Você passou aqui, ó, ele aqui, ó. É esse que você passou aqui, ó. Certo? Tudo que você quiser pegar do banco, né, do seu formulário, você tem que chamar isso aqui. E aí, vamos ver se vai carregar os campos. Dá um Enter. Carregou os dados do campo aí, ó. E carregou também já os dados do usuário, Cristiano, tá? Só não tem um botão para salvar ainda. Então vamos aqui, ó. Tá acabando, tá? E aqui você cria aqui, ó, um botão. Esse botão, você vai colocar o tipo dele aqui, ó. Ó. Peraí. Tirar esse insert aqui. Ó, um botão. Aí você vai colocar aqui, ó, tipo submit. Dá um nome para esse botão, que é salvar. Pronto. E aí, pessoal, lembra que lá na opção de cadastrar, você tem que colocar o CSRF aqui, né? CSRF aqui, token. Senão ele dá um erro lá de segurança. Pronto. Então vamos dar um Enter aqui. Carregou os dados, carregou o botão. Vou colocar o meu sobrenome aqui agora, ó, Araújo. E vou salvar. Pronto, tá aqui, ó, Cristiano Araújo. Fechou? Então, aqui tá pronta a template, você já tá fazendo a edição. Tá faltando só colocar aqui, ó, um outro campo aqui de ação. Então vamos aqui, ó, no listar. Aqui no listar, ó, depois do TH, dá um Enter, coloca TH para criar um novo cabeçalho. Nesse TH você coloca aqui, ó, ações. Ctrl S, vai lá, dá uma atualizada, você vai ver que ele colocou lá, ações. Agora falta colocar o link lá dentro, né? Beleza, fácil demais, ó. Vamos aqui na lista, vamos aqui embaixo, ó. Depois desse TD aqui, ó, cria mais um TD. Fechou. E aqui nós vamos criar um link, tá? Para esse TD aqui, ó. E aí vamos colocar um href. Abre aqui, ó, o comando. Vamos colocar o URL. E qual é o URL lá? É editar cliente. Fechou? E aqui nós temos que chamar, ó. Nós temos que chamar aqui, ó. Form. Cadê aqui? Para aqui. Deixa eu chamar o que está no contexto aqui, ó. Form. Não é para editar? Não, editar não, né? Nós estamos em listar. Como é listar, nós fez um for aqui, não fez, ó? É clientes. Né? Então nós temos que colocar aqui, ó. Ó, depois aqui, ó. Clientes.pk. Se não colocar, porque lá na rota, né? Você tem que ter o nome da rota e o número de identificação. Esse aqui é o número de identificação do cliente que você quer alterar. Fecha aqui. Vamos colocar o nome aqui de editar. E fecha o A. Vamos ver se vai aparecer aqui. Atualizar. Epa, deu um erro aqui. Ah, tá certo. End for. Para aí. Deixa eu voltar aqui.
HF. Ah, tá errado aqui, ó. Colocamos aqui, ó. Isso. Tem umas a mais aqui, ó. Beleza. Vamos alterar aqui. Pronto, já tem um botão de digitar. Se eu clicar, ó, abriu para digitar. Viu aí? Fácil demais. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, tirar aqui o nome Cristiano Araújo, ó. Você vai ver que vai alterar de novo. Salvar. Pronto. Essa é a questão de salvar. Salvar não, né? Editar. Você viu aí que eu criei a funcionalidade, a view de editar. Tá aqui. Criamos o template de editar. URL, né? Que é para bater numa URL. Quando bater nessa URL, ele vai vir para uma viewer. Dessa viewer, ele vai renderizar um HTML aqui, ó. Certo? E aí está aí, ó. Funcionando. Se eu for editar aqui a Helena, coloca aqui Martins e salvar. Tá ali, ó. Helena Martins. Então a funcionalidade de editar tá pronta, tá? Agora o que nós temos que fazer é somente criar, né, a funcionalidade de deletar. Fechou? Então isso aí nós vamos fazer na próxima videoaula. Ficamos por aqui e até a próxima.